A partir deste dia 3 de agosto de 2020, a gasolina passa a ter novas especificações de acordo com a Resolução 807 da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Por isso, o Recap Podcast conversou com o químico responsável pelo Laboratório Vulcano, Pierre Fabiano Zanovello, para explicar as mudanças, com destaque para aquilo que o revendedor deve ficar atento. A nova Resolução 807 da ANP aponta mudanças na especificação da qualidade da gasolina, em características que trazem mais equilíbrio entre eficiência e rendimento do combustível nos motores, que são pontos de grande importância para os consumidores. Melhoram parâmetros de controle para que exista um bom desempenho a cada litro consumido. Para os revendedores, na prática, a mudança que deverão ficarem atentos será na análise de massa específica a 20 graus, a densidade, que agora tem valor mínimo de 715. Caso encontrem densidades menores ao fazerem a conversão para 20 graus, o combustível estará fora de especificação. Estando fora de especificação, a recomendação é que o combustível não seja aceito. Aliás, a revenda deve estar atenta para a importância da amostra testemunha. Continua sendo de extrema importância para a revenda. Não muda nada sobre sempre coletar e manter suas amostras testemunhas em dia, para que possa melhor se defender caso receba produto com algum problema de qualidade. Um direito do revendedor instituído pela própria ANP para servir de prova em caso de não conformidade detectada em ação de fiscalização. Há anos o Recap tem se dedicado à conscientização dos revendedores quanto à importância da coleta e da guarda correta dessas amostras. Fundamental é que é impossível zerar as chances de nunca virem não conformidades devido ao próprio sistema de armazenagens, manuseios e transporte. São muitas fases e processos entre a produção até chegar no consumidor. Então, ainda que seja muita dedicação e controle de qualidade de todos os envolvidos no setor, a possibilidade técnica de uma eventual falha não pode ser desconsiderada. O revendedor deve sempre coletar e guardar corretamente suas amostras testemunhas. Neste Recap Podcast, além dos detalhes sobre as mudanças para a revenda e orientações específicas para esta categoria, o químico do Laboratório Vulcano explica os outros pontos da Resolução 807 da ANP, especificamente sobre a gasolina A. Tecnicamente falando, foram 3 os pontos de alteração: massa específica, destilação e octanagem. Antes não existiam valores mínimos de especificação para o produtor e o importador controlar em relação à densidade da gasolina A. Agora, eles terão que assegurar valores mínimos pré-estabelecidos pela ANP. O mesmo vale para distribuidoras, que também precisarão controlar a densidade do produto A que está entrando na base e também, após a mistura com álcool anidro, deverão controlar a densidade do produto que vai ser entregue para os postos. Quanto à destilação, foi um acréscimo de especificação no item de 50% evaporados da gasolina A, por qual não tinha antes valor mínimo, era apenas 120 graus. Agora, esse valor vai ter que ser controlado entre 77 graus e 120. Por último, em relação à octanagem, mudará a forma de avaliação dos parâmetros relacionados a mão e ROM, aproximando mais de um modelo internacional. Até 31 de dezembro de 2021, o limite exigido para a ROM será de 92. E depois disso, a partir de 1/1 de 22, melhora para 93 esse limite. Na prática, na análise do especialista, essas mudanças são bastante positivas. É muito positiva, porque podemos observar que a ANP continua numa linha ascendente de exigências no que diz respeito à qualidade dos combustíveis, exigindo que os produtores e importadores melhorem seus processos. Isso reflete no mercado com combustíveis melhores para os consumidores. Vale destacar que as responsabilidades quanto à qualidade dos combustíveis está em toda a cadeia. Todos os agentes do mercado, falando aqui dos produtores, importadores, distribuidores e postos revendedores,
tem a obrigação de garantir que os combustíveis estejam sendo comercializados dentro das especificações determinadas pela ANP. São as responsabilidades qualitativas. A ANP define, para cada um desses agentes, um conjunto diferenciado de atribuições e responsabilidades analíticas. Os produtores e importadores têm obrigatoriamente que fazer as análises de todos os parâmetros que formam o conjunto de especificações, o que inclui analisar octanagem e destilação, dentre muitos outros itens. Já os postos revendedores não têm a necessidade dessas análises, nem de octanagem e nem da curva de destilação da gasolina. Posso citar duas ferramentas muito eficazes que podem contribuir para a segurança dos revendedores em relação à qualidade dos produtos nas características que não podem analisar. A primeira é submeter os produtos dos seus tanques a análises periódicas em laboratórios especializados. Isso permite que o revendedor consiga enxergar a qualidade do produto, principalmente nas características que não estão sob seu alcance analítico e que, na grande maioria das vezes, é onde a fiscalização encontra maior índice de não conformidades, como, por exemplo, em pH, condutividade, curva de destilação, resíduos e ponto de fulgor. Os postos, quando fiscalizados, podem sofrer sanções que vão desde multas até a cassação da inscrição estadual, ressaltando, mais uma vez, a grande importância de conhecer e acompanhar a qualidade dos produtos armazenados em seus tanques. A segunda ferramenta citada por Pierre Zanovello é a amostra testemunha que já foi abordada nesta edição do Recap Podcast. Vale lembrar que a Resolução 807 da Agência Nacional do Petróleo sobre a nova gasolina entra em vigor neste dia 3 de agosto. Para fins de autuações por não conformidades, especificamente das características que sofreram mudanças, as distribuidoras terão 60 dias para se adequarem, já a revenda 90 dias a partir da data de vigência. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.